Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal da NetLíngua Idiomas. Karina, tudo bem com você, Karina? Tudo bem? Oi, pessoal. Que bom que vocês voltaram para assistir a gente. Que legal. Pessoal, hoje retomamos nosso podcast e de forma diferente. Hoje temos uma convidada e ela Ilustre. ilustre convidada e ela é professora também. Então aqui temos duas professoras contra um aluno. Aqui tem aquelas brincadeiras, né? 30 É. empresários contra. Não, hoje você tá Hoje em eu minoria. Hoje estou em você é minoria. universitário. Verdade. Então, meus queridos, hoje apresentamos aqui a nossa querida Ágata, Teacher Ágata, que tem mais de 10 anos de experiência e vai contribuir com a gente um pouquinho da sua experiência, né, não só com o inglês, mas também com dicas importantes para nós, alunos, que estamos nesse processo de aprender o inglês. Ágata, conte para nós um pouquinho, então, como que você consolidou suas experiências com o idioma? Conta um pouquinho da tua história com a língua. A minha história com o inglês começa lá atrás, na adolescência, mas nunca achei que um dia ele fosse virar profissão. E é isso que, de repente, eu me vi, caí de paraquedas, assim, numa escola e comecei a ensinar o inglês, não só estudar o inglês, e nunca mais abandonei. Então, ali eu fui seguindo aquela trajetória de aprender a ser teacher, desenvolver como teacher. Cheguei à coordenação, vou confessar para vocês que não é o que eu gosto da sala de aula. E, sei lá, acho que esse trabalhar de estudar me encanta muito, porque ser professor, você não é só professor, você tem que estar sempre estudando para poder ensinar. E eu sempre fui meio nerdzinha, então eu gosto dessa parte de ter que estar estudando para ter o que passar para os meus alunos. É exatamente o que eu ia perguntar, Agatha, sobre o processo de aprendizagem. Você começou com qual idade você começou a estudar e você tinha facilidade ou tinha dificuldade? Eu comecei, acho que eu tinha 10 anos de idade. Eu tive muita dificuldade de início, porque naquela época a gente não tinha tanto YouTube ou internet para você estar ali de olho. Então você tinha contato com o que estava na tua vida. E começar o inglês foi aquele susto, como é para a maioria, assim. E tive bastante dificuldade, reprovei o primeiro livro. Mas não desisti. Acho que o mais importante é isso, né? Você vê que vai ser. Não que vai ser difícil, você vê que vai ser um desafio, mas você não desiste. Porque sabe que se todo mundo conseguiu aprender, por que que eu não vou conseguir? Que legal. E para quem fala que aprender inglês aprende rápido, o que que você diz? Você demorou quanto tempo para você que tinha dificuldade e conseguiu desenvolver com quantos anos? Com 10 eu comecei. 10 anos. O que que você diz? Quanto tempo você demorou para ter a maturação e Uhum. falar, nossa, eu manjo desse negócio aqui. Eu acho que eu tava ali pelos 13, 14, porque na época não era esse ensino voltado para conversação que nem é hoje. Era um ensino bem gramatical, inclusive as carteiras eram de costas um para os outros, não Nossa. era essa coisa de hoje sentar em círculo ou em mesoval para ter conversação. Não, você chegava na sala, o professor falava: "Hoje nós vamos aprender o simple past". Quadro, explicava, exercício, então assim, Cabines, né? Cada um na sua cabine, assim. Nossa. para você praticar, era se você tivesse com quem praticar. Não tinha muito acesso, não tinha o que tinha na TV já vinha dublado, Uhum. né? E a gente alugava videocassete para poder assistir alguma Eu coisa. lembro dessa. Os DVDs. Aí você tinha que dar a sorte de achar um legendado para você alugar. Então, foi assim uns 3 anos para eu sentir, ah, legal, eu consigo me comunicar em outro idioma. E levou muito do meu interesse próprio para eu ir chegando até lá. Eu tive uma teacher que foi luz na minha vida. Isso é muito bom. E Sim. já aproveitando, Karina, eu nunca te fiz essa pergunta, quanto tempo você demorou para chegar no. A minha história com o inglês é engraçada, porque eu nunca gostei, né? Na escola, nunca gostei do idioma. E eu só comecei a estudar já adulta, porque o meu sonho era aprender o alemão. Também não sei por quê, não me pergunta. Mas eu sempre sonhei em aprender o alemão e eu fui atrás de escolas para aprender, mas era muito caro, né? O Aham. idioma
não tão comum, então. E na época eu tive a possibilidade, então, de começar um curso de inglês. Então eu só vi mais como uma oportunidade. Mas já nos 2, 3 primeiros meses que eu estava lá, eu já comecei a auxiliar na sala o professor. Eu ficava ajudando ali, porque eu já me habituei ali, assim, de cara, né? E daí, a partir dali, isso lá em 2005. A Já faz gente, um tempinho aí, 20 anos a já. gente não devia estar usando Não, datas. pois é, né? Também. Tô achando legal esse negócio de usar data. E foi quando eu comecei a ter o contato. Aí dali, sim, aí dali eu comecei realmente a estudar, graduação, pós, mestrado, né? E tá em sala mesmo de aula, mas eu não tinha esse interesse no idioma. Embora, né, como você falou, a gente escuta uma música quando é criança, mais novo, assiste alguma coisa e você tem aquele, já ouvi, queria saber o que tá dizendo, a gente cantava errado, né? Aham. Ou Uhum. cantava o que não devia, né? Porque a gente É. sabia a letra da música, né? Mas de contato mesmo eu não tinha. Eu não queria aprender o inglês, assim, inicialmente. Mas depois que eu me encontrei em sala, pronto. Ixi, daí Que nunca mais. legal, né? É sobre o se encontrar em sala, né? É. É ali que você. Eu vejo assim, porque quem fez o meu inglês foi a teacher Eva, que foi a minha professora do primeiro. Do primeiro não, porque o primeiro eu reprovei. Foi com o esposo dela, inclusive. Uhum. Mas do segundo em diante, eu via ela em sala e aquilo me maravilhava. Tudo que, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi foi para agradar aquela mulher. Que eu queria devolver para ela aquilo, porque ela em sala ela era maravilhosa. E eu acho que o teacher, ele tem uma, não só, né, do inglês, mas naturalmente isso vai ficando enraizado. Porque eu não sei você, prof, mas eu às vezes, sei lá, me pergunto assim, você sabe fazer tal comida? Peraí que eu vou te mostrar. Aí eu quero ensinar, assim, eu não quero só falar, faz assim. E eu fico feliz ali de, olha, eu vou te falar como é que é o processo. Então, assim, você sempre tá ensinando, assim, tudo Sim. que você quer, assim, que você conhece, né? De alguma forma você quer ensinar, fazer, mas não. Ah, tá bom, já entendi. Não, não, deixa eu te explicar melhor. Peraí, você entendeu mesmo? Repete pra mim. Tá no gene, eu acho. É. Tipo, quantas vezes aconteceu? Eu iniciei em franquias. E quantas vezes eu estar em sala de aula com os alunos e eles me trazerem, ai, teacher, a gente tá tendo problema com isso aqui na escola. Aham. Eu Outro já, material, né? Outra coisa. Isso. eu já ensinei matemática Exato. dentro da escola de inglês. Tipo, eles, sabe aquele negócio de você, acho que não é exponencial que eles chamam, quando tipo você tem A mais X vezes A menos X. Isso. Uhum. Eu ensinei isso pra eles em sala de aula. Que legal. E aí que vem o processo, né? Porque o professor tá habituado ao estudo. Então, a mesma coisa também, eu já dei aula de geografia, já dei aula de história, já trabalhei em faculdade com responsabilidade social, comunicação, e não eram coisas que, a princípio, eu estaria habilitada, digamos assim. Mas eu fiz um estudo, estudei, peguei material e trabalhei com aquilo, e você consegue. Então, acho que tá um pouco interno, sabe, o E ser como professor. diz, né? Todo profissional precisou de um professor. E o professor, ele sempre é marcado na vida de vários profissionais na música. Você vê vários artistas, né, que se Sempre tornam lembrando, né? famosos e Uhum. obrigado, meu professor. Então, acho que o ato de ser professor, muitas vezes, no nosso país é tão desvalorizado, Sim. mas ele tem uma importância tão grande que nos países de primeiro mundo, né, vamos comparar a Europa, Estados Unidos, eu não tenho muita relação. Mas eu sei que na Europa tem uma valorização para os professores, né? Uhum. E no Brasil a gente deveria ter isso mais aflorado, né? Porque todo profissional precisou de um professor em algum momento da sua vida. Sim. Porque mesmo tendo talento, Uhum. mesmo tendo ali algumas habilidades já, uma predisposição, o professor que lapidou, como a Agatha comentou, da professora Iva, É o teacher Eva. Teacher Iva, que lapidou isso Sim. nela, essa vontade de aprender, e despertou alguns gatilhos que talvez outro profissional não conseguiria. Sim. Mas isso também vai muito do professor querer ser interessante para o Sim, aluno. sim. Eu vejo assim que tem professor que eu guardo no meu coração até hoje, e eram esses professores que você vê que tá na raiz dele, tá no coração dele ensinar. Assim como tinha outros que parece que estavam ali só por Pra cumprir, estar, né? Pra para cumprir o trabalho. cumprir. O professor ele tem que encantar o aluno, porque o aprendizado ele está conectado ao afeto, né? Eu estudava para fazer a teacher Eva feliz. Eu queria vê-la Uhum. sorrir, tipo assim, nossa, Agatha, você conseguiu, sim, teacher, eu consegui. Então, é afeto e Uhum. aprendizado conectado. O professor ele tem que encantar o aluno dele. Não só, eu sou técnico, eu tenho conhecimento técnico disso aqui e você que aprenda. Não. Exato. Eu vou pegar esse conhecimento técnico que eu tenho, eu vou levar ele até você na linguagem que você vai entender.
de acordo com os teus interesses para eu te encantar. Eu não posso chegar para um monte de adolescente e querer dar uma aula hipertécnica. Eu Não é tenho, o que eles querem, não eu é? tenho que levar para o interesse dele, eu tenho que fazer ele se encantar por mim, para que ele queira me olhar. Passar 1 hora ali olhando É. para minha cara. Tem que ser interessante para ele. E acho que é Exato. isso que diferencia muitos professores, aquele que é porque, tá fácil ir por aqui. E aquele que é por vocação, por Uhum. paixão. Você tem que amar o que Que você tem faz. propósito, né, do que tá É. Em fazendo. qualquer profissão, acho que também, né? Um É, pouco em qualquer disso. profissão. Uhum. Se você só tiver porque você precisa, não vai ser verdade. legal. Não vai ter brilho. Não vai ter Não brilho. tem E o brilho. brilho falta, exatamente. Exatamente. E aí aquela aula se torna o protocolar ali, né? Cumprir com o conteúdo programático, né? E o Então, aluno não quer daí ir para tua aula. Eu tinha um método, quando eu trabalhava mais com adolescentes, que era você assumir uma turma, e aquela turma cheia de adolescente, com aquela cara assim de tipo, o que eu tô fazendo? você é a próxima que eu vou derrubar. E eu tinha uma técnica, eu chegava para eles e falava assim: eu quero que vocês se separem entre eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui obrigado, porque meu pai ou minha mãe Tá mandou, pagando. ou eu estou aqui não sei pelo quê. Eu falava, então vocês se separem. Você que tá aqui porque quer, massa. Eu vou fazer de tudo para que você continue querendo. Você que tá aqui e ainda não sabe bem o porquê, me dá uma chance. Eu vou te convencer. E você que tá aqui obrigado, pode ficar ali no teu cantinho. A senha da internet é tal, só não atrapalha a minha aula. Na aula seguinte, Aham. eles eram Desafio. os primeiros que vinham. Porque você usou o desapego. E quando é desapego, a pessoa se sente mal. Aí Aham. ela quer mostrar. Isso funciona muito bem. Funcionou muito bem e eu passei a aplicar em todas as turmas, porque esses que na primeira aula estavam, eu tô aqui obrigado, eu não quero saber disso aí. Uhum. Na aula seguinte era o primeiro. Teacher, olha, eu tentei fazer o homework. Teacher, veja aqui o que eu fiz. Teacher, eu tô com essa dúvida. Eu, Precisava, né, de um empurrãozinho E ali. assim, não foi só o desafio. Eu dei o desafio, eu deixei ele ficar na dele, mas eu dei uma aula encantadora. Que ele ficou de cantinho olhando. Chama atenção. E ficou assim, poxa, ela disse que eu não posso atrapalhar, então ela tá dando essa aula massa e eu não posso participar. Uhum. Na outra aula ele queria Uhum. participar. Ele Que queria legal. ter voz também. E isso faz a Táticas, gente... né? Uhum. Táticas de sala de aula. E, né, só para dar mais sequência nesse assunto, sobre a questão do ensino de adultos, vocês que são professoras e atuam, né, com adultos, qual que é o maior desafio hoje para um aluno aprender o idioma? Para um aluno adulto, Adulto, 30 a mais ali, fez uma faculdade, tem filho e o inglês sempre ficou de lado. Ele muitas vezes tecnicamente é muito bom no trabalho dele, mas o inglês ele nunca se dedicou. E chegou uma hora na carreira que ele vai precisar do inglês. você usou a palavra certa, que é a dificuldade dele. Uhum. Ele tá estudando porque ele precisa É. ou porque ele quer? Na maioria porque ele precisa. A grande dificuldade do adulto é o só precisar. Ele não tem interesse naquilo. Eu preciso porque eu quero uma promoção. Eu preciso porque eu quero um cliente do exterior. Mas enquanto ele só precisar, enquanto ele não quiser, Tudo não vai vai ficar mais acontecer. difícil. vai ficar mais difícil. Demora mais. Ele vai colocar barreira, ele vai falar assim, eu só não consegui isso por causa do inglês. Uhum. Eu só não tenho um cliente. E daí ele vai começar a culpar o idioma, né? Ao invés de tentar usar ele como, com o inglês eu vou subir, não. Que é o que a maioria atua. É. Com a dificuldade em aprender. Isso estatisticamente Uhum. colocando, o Brasil tem aí 95% de pessoas fluentes, num país de 200 e poucos milhões de habitantes. Então, realmente, a dificuldade e eu acho que o foco ou o objetivo, né, acaba tendo esse embate. Porque realmente não é porque eu quero, é porque eu preciso. Uhum. E pega numa situação que é mais complicada ainda. Ele precisa, e normalmente ele precisa com urgência. É para amanhã. A minha promoção é mês que vem. Uhum. Então, o que vai acontecer? É algo que ele não gosta de fazer, que ele precisa de um retorno imediato, que ele não tem tempo para fazer e não é prioridade. Isso. E aí vem esses métodos que oferecem em 3 meses, eles fecham e não aprendem e vão sempre colocar
a culpa em escolas, Exato. em métodos milagrosos, porque não existe milagre para aprender. Eu tenho uma briga muito forte com isso, com alunos que vêm para mim, mas eu já paguei tantos cursos, eu já fiz tantos cursos. E é conversação. Gente, sim, conversação. Mas sem a base da gramática, não tem conversação. Não tem como. Sabe que eu falo muito para os meus alunos, quando eles começam muito a insistir nessa questão, porque demora, porque... E eu acho que até já falei aqui uma vez. Você joga futebol? Não, nunca joguei. Então tá, então você vai começar a treinar amanhã. Quer dizer que em uma semana você já vai ser o Ronaldinho? Nem 10 anos. Nem 10 anos. Nem em 10 anos. Então, assim, qual que é, né? O que você tá colocando de esforço naquilo para daqui a 10 anos você ser Ronaldinho? E como é que você espera que um idioma, gente, é um idioma, a gente tá falando de uma língua, não é uma coisa simples que você pega e em 2 semanas você faz. Então, como é que você espera? Sem esforço, sem dedicação, sem contato, Sem interesse. sem interesse, Sem interesse. né? Então, não tem como. Mesmo a pessoa mais interessada, ela vai demorar um tempinho. Uhum. Porque ela tem que ter. Primeiro a base, depois entender, depois conhecer, para colocar em prática, né? E se ela não se esforçar, o processo vai ser mais lento. Se você não se esforçar para jogar futebol, você vai, né, em algum momento se machucar, você vai parar, você vai ter uma pausa e daí, quando você volta? Não volta do zero? Volta Mas do eu já zero. fiz 10 anos de curso. Tá, pera. Como é que foi esses 10 anos? Aí eu fazia 2 aulas, parava. Aí, ó, o futebol que não foi pra frente. Quanto você praticou, né, depois desses 10 anos? Em qualquer atividade, qualquer coisa na vida que você vai fazer. A exposição é o Se que ele não tiver vai fazer diferença. consistência, não vai. Consumir. Você tem que consumir o inglês. Eu falo, eu não faço milagre. Uhum. 2 vezes de 1 hora na semana comigo, eu vou te dar a receita. Só que você vai chegar em casa e você vai ter que tentar pôr aquela receita em prática. Se você não tentar pôr ela em prática todos os dias, não vai acontecer. Então passa aqui para os alunos, Agatha, qual a receita para você que tem mais de 30 anos aprender inglês? Consuma. Consuma. Consistência. Consuma. Se rodeie disso. Eu costumo brincar com eles no vestibular, quando você estava estudando. Você não colocava lembrete pela casa toda? Fórmula de Bhaskara, fórmula de química, fórmula do não sei o que, por tudo? Uhum. Por que você não está fazendo isso com o inglês? Ai, teacher, mas o difícil é a gramática. Não. O difícil é você lembrar o nome das coisas. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Etiqueta. Etiqueta a casa inteira, põe post-it pela casa inteira. Guarda-roupa, wardrobe. Todo dia você vai acordar... wardrobe. E você vai lembrando. Consuma. Ai, mas eu gosto de sertanejo só. Não tem sertanejo em inglês. Tem country. Tem folk. Ai, teacher, mas eu gosto de rock. Tá bom. Ouve um rock mais despacito. Que você consiga, né, acompanhar. Que você consiga acompanhar. Eu vou assistir uma série. Poxa, põe a legenda em português e deixa o áudio em inglês. Não precisa chegar. Eu vou assistir tudo em inglês. Não, porque senão você vai se assustar e vai gerar um bloqueio. Ouve, vai se acostumando em ouvir o idioma. Quando você achar que está confortável com isso, aí troca. Passa a legenda para o inglês e continua com o áudio. Vai conectando. Escreve assim, mas fala assim. Porque a fonética deles é diferente da nossa. É bem diferente. É bem diferente. Então, vai consumindo. Pega uma letra de música, tenta cantar junto. Tem o teu momento Celine Dion ali. Dá aquele show em casa. Né? E o que ajuda? Uma vez que você está cantando, uma vez que você está ouvindo série, você está ouvindo diferentes sotaques, diferentes pronúncias. O pessoal brinca, né? Neither or neither. Uhum. E aí, teacher? Neither or neither? Por anos falei neither, depois mudei pra neither e continua sendo a mesma coisa. E continua sendo a mesma coisa. É igual você falar mandioca ou macaxeira. Mas o teu ouvido tem que estar acostumado. Porque se ele não estiver acostumado, até com a escrita também, né? Porque ele escreve da mesma forma nas 2 pronúncias. Falou neither. Mas o que era? Tá escrito. Eu lembro. Isso aqui pode ser neither ou pode ser neither. Então, você tem que consumir. Tem que estar no teu dia a dia. Eu fui lá e dei a receita. Você praticou em casa? Não, teacher. Só fui abrir o livro de novo na próxima aula. 5 minutos antes da aula, fui Aí fazer o homework. Esse processo é o que deixa moroso e a pessoa acaba se desgostando. E aí também entra o medo de errar, porque a maioria tem medo de errar. E por uma questão de imperfeição, não querem ser tão perfeitos que perdem essa... Eu digo por experiência própria. Até 2022 ali eu não tinha um medo de me expor a... Eu até sabia que vou entrar nessa conversa,
mas eu não entrava, com muito medo. Mas é errando que E- aprende. Então, Pois e aí é. é o medo de querer ser perfeito. E aí, depois de 2022, eu fui quebrando isso, e que a questão, a gente tem que ser imperfeito, que é isso que vai realmente fazer aprender o idioma, ou minimamente criar um gosto por ele, porque eu confesso que eu nunca gostei. E é verdade, Eu também nunca não. gostei. Eu entrei na área de vendas amava. e atuei como vendedor, e aí acabei entrando na área de vendas de idiomas, porque eu comecei a vender cursos de pós-graduação. Então eu vendia, sempre trabalhei na área de educação, vendendo pós-graduação ou cursos de graduação. E aí o inglês acabou entrando na minha vida, e aí eu só adaptei o modelo de vender de cursos de graduação e pós para vender curso de inglês, que a oportunidade é muito maior, tem mais pessoas que precisam do idioma. Você vendia Empresas. aquele curso em 1 ano e meio? Não, não, Ah, vendia tá. mais intensivos de férias. E ali foi, eu comecei a me desenvolver, né? E depois de muitos anos que eu falei, nossa, acho que eu preciso começar a aprender o idioma. E aí, quando eu fui começar, eu senti essa dificuldade de aprender uma outra língua depois dos 30. Uhum. E por uma obrigatoriedade. Putz, eu preciso aprender. E aí eu comecei a criar um ranço, um bloqueio gigantesco pelo inglês. Isso demorou a quebrar. E quebrar o bloqueio, o medo de se expor. Né? Mas demorou um tempo. Hoje eu já não tenho mais medo. Mas isso é o que você falou. Tem que criar o hábito de se expor e praticar. E isso é a maior dificuldade. Quebrar o hábito. Quebrar o O hábito. hábito de vou colocar isso em inglês. Ah, não. Vou ficar na zona de conforto. Eu costumo falar para os alunos, pense em inglês. Ai, como assim, teacher? A gente não conversa sozinho o dia inteiro aqui dentro da nossa cabeça? Uhum. Começa a ter essa conversa em inglês. Ninguém tá te ouvindo, ninguém tá te julgando e você tá praticando. É muito bom. Aqui. Ah, eu vou no mercado. A gente não vai fazendo a lista na cabeça? Beleza. Ah, mas eu não sei o nome de tudo, teacher. Tudo bem. I'm going to the supermarket. I need detergente. And I also need pasta de dente. O Mas que você continua. souber, leva no inglês. O que você não souber, você fala ali em português na tua cabeça e já vai gerando pro teu cérebro aquelas notas assim: ai, vou procurar o nome disso. Ah, vou procurar o nome daquilo. E aí já vem a outra dica que eu dei: etiqueta a sua casa, né? Vou comprar, sei lá, pasta de dente. Toothpaste. Eu não sei falar isso lá na hora que eu tô indo fazer a compra, mas lembra que eu podia ter uma etiquetinha lá dentro do meu medicine cabinet, lá dentro do meu armário do banheiro, dizendo toothpaste. E isso vai gerando vocabulário, porque não é difícil lembrar o I need, porque você vai usar o I need, o eu preciso pra tudo. Uhum. Mas e o nome das coisas? Comece a etiquetar, faz a lista de compra em inglês, faz ela em português e depois, vou ver, esses aqui eu já sei, esse que eu não sei eu vou procurar. Gente, hoje em dia tem Google. Na época muito que eu prático, aprendi né? não tinha Google. Exatamente. Era aqui, ó, no dicionário desse tamanho. Que legal. Excelente dica, pessoal. Então, para você que está com dificuldade para desenvolver o inglês, está com dificuldade, escuta essa dica que é maravilhosa. Muito bom mesmo. Faz isso. Quanto mais Aproveita contato- você também, Renan, Sim. que é aluno. Eu Etiquetar faço. a casa. Eu faço no trânsito. Às vezes eu vou olhando as cores e vou falando as cores e a placa, né? Vou olhando as placas dos carros, vou falando os números. Às vezes eu vou tentar ler uma placa, vou colocando o alfabeto para falar mais rápido. E é engraçado que eu tenho os 2 filhos, né? Dois piquititos. E às vezes eu fico falando em inglês para eles também pegarem as cores. Isso. Purple, blue. Aí eles vão. O Heitor tem 2 anos e ele já conta até 20 em inglês. Aí ele faz a bombinha, daí eu coloco a bombinha 1, 2. Agora daí minha sogra vai fazer a bombinha. Não, vovó. Não é 1, 2, é 1, 2, 3. É lindo. Maravilhoso. E ele criou até 20. Daí eu falo, né? Dele, 20! Olha isso. É uma criança que não vai ter medo do idioma. Exatamente. Porque tá errando e tá falando. E o pai não tá Bloqueando. corrigindo, bloqueando, né? Deixa ele falar do jeito que ele consegue Sim. falar agora. Foi. Bonitinho. Exatamente. E tá mas- ótimo. Exatamente. Ele E já tá tá, ótimo. ele já tá trazendo o inglês com uma coisa natural. Uhum. Uhum. Essa é a diferença, né? Que as pessoas às vezes perguntam, por que a criança aprende mais rápido? Porque ela não fica questionando. Não fica perguntando. Ela não fica ali, mas tá, e qual que é realmente, né, assim, a pronúncia? Ela vai falar até ela conseguir acertar. A criança também demora para aprender. Sim. Demora. Não, ela não vai estar falando, né, gramaticalmente correto, né? Mas ela não tem esse medo. Quando ela chegar numa parte gramatical, ela só vai, ok, tá.
Porque ela já sabe, basicamente, o que ela É. tem que fazer. Essa é a facilidade da criança, né? Que ele vai aprendendo o inglês como a gente aprendeu o português. A Exatamente. gente não estava focado em estrutura. E o HD tá mais vazio, né? Tá mais vazio e tá em formação, né? O estudo da linguística, ele mostra pra gente que até uma certa idade, como tá em formação, é muito mais fácil de ir guardando. O adulto, ele já tem crenças, ele já tem traumas, ele já tem medos, que dificulta tudo, mas que ainda dá para ser trabalhado. E lembrar de sempre não corrigir a criança. Deixa a criança falar, porque ele vai ir pegando de ouvido a estrutura correta. E a hora que ele chegar num curso ou numa escola bilíngue, vai ser ensinado para ele a estrutura correta. Né? Não é Ele não hora precisa de. disso. Mas Isso o antes. vocabulário, ele já tem alguma coisa, né? É uma E base. é o mais difícil é o vocabulário, gente. Imagina quantas coisas existem no mundo pra gente lembrar o nome de É tudo. muita coisa. Nem em português. Nem em português, a gente não. Nem em português que a gente nascemos aqui. sabe, né? Eu falo para os meus alunos assim, contem comigo para gramática, que eu tenho certeza que eu vou saber te explicar o porquê. Mas vai ter muito vocabulário que você vai me perguntar. Hoje um aluno perguntou como é que falava serralheria. A gente não usa isso. Serralheria. Não é uma coisa comum, habitual no teu dia a dia. Não é habitual. É possível que no português você fique... Aquele lugar lá que a pessoa faz... Faz você nem vai- portão. Faz portão, faz madeira, tem madeira. Até você lembrar que o nome daquilo, imagine no inglês. É, inglês. É complicado. Então, assim, o vocabulário é que pega mais. Porque a gramática, eu costumo brincar que ela é uma fórmula matemática. Aham, é uma estrutura pronta. É tão simples, Uma né? pessoa que faz uma ação para alguma coisa ou para outra pessoa. Preciso falar que isso é pronome, verbo, objeto direto e objeto indireto? Não, não preciso. Eu posso fazer isso de uma forma mais fluida. Mas é importante, sim, a gramática, porque aluno costuma falar muito de construção, né? Ah, eu construí o meu inglês. Na hora de fazer uma construção, por onde que a gente começa? Sempre pela base, não tem como Pela fugir. base. Se não tiver uma base forte, vai desmoronar. Vai chegar uma hora que ele vai ter que voltar para reajustar ali, né, alguma coisa que ficou para trás. E como acontece isso? Como acontece de... Eu tenho alunos que foram morar fora, aprenderam esse inglês de ouvido, só que agora estão trabalhando aqui no Brasil com isso e precisam escrever um e-mail, precisam se reportar a um diretor. Não Eles consegue. não conseguem, porque não tem confiança. Eu posso dar de exemplo o meu espanhol. Eu sou de Foz do Iguaçu, que é fronteira, Argentina, Paraguai. Eu tenho espanhol. Mas o meu espanhol não é que nem o meu inglês. Eu não posso dar aula de espanhol. Eu não tenho conhecimento da estrutura gramatical do espanhol. Você fala. Eu falo, mas me pede para escrever um e-mail em espanhol. Eu não vou ter certeza. Em inglês, vou. Porque a Teacher Iva construiu uma belíssima base junto do meu interesse. Porque eu ia lá, ela dava receita. Eu chegava em casa, eu colocava em prática. Ela era brava? Ela era maravilhosa. Ela era maravilhosa. Eu sempre fui uma criança, assim, estranha. Então, não tinha muita aceitação na escola. Em casa era meio difícil também, por ser estranhinha. E ela me dava afeto. Ela me dava aceitação. Aí você, em troca, se dedicava. Olha uma coisa que eu fazia, gente. Eu chegava em casa, eu abria o dicionário. Sabe aquele livro Minutos de Sabedoria? Que a pessoa abre, assim? Eu fazia isso Vou com o fazer dicionário. aqui meu... Eu abri o dicionário, aí eu pegava, sei lá, hoje é a página aqui da esquerda. Cada palavra que tinha ali, eu anotava a palavra. Eu anotava como que chama? Não é a tradução, a O definição. A definição em inglês mesmo. Parava por aí? Não. Eu colocava aquilo em uso. Eu tinha que criar uma frase com aquilo. Porque se eu só pego palavra, tradução, Não guarda. não guarda. O meu cérebro vai dizer assim, está louca? O que você está Coisa fazendo? solta, né? Coisa solta. Não, tem que pôr em prática. Então, eu pegava palavra, definição. Agora, eu vou pôr numa frase. Gerava uma prática, vocabulário adquirido. Então, você é louca. Era louca do inglês. Que E legal. assim, Louca em inglês. e dá pra fazer isso hoje em dia, que é o que eu falo pro pessoal. Assistir uma série. Você já tá na fase de que você consegue ouvir em inglês e acompanhar a legenda em inglês. Beleza? Apareceu na legenda uma palavra que você não conhece. Pause. Anota a palavra, não precise procurar agora, continua assistindo.
continua assistindo, até aparecer a próxima. Apareceu, pausa, anota a palavra e vai. E hoje tá até mais fácil, até para tirar uma foto. Pausa, tira a foto e continua. A gente Nem tem pensei nisso. muita praticidade, né, nos dias de hoje. Né? Tá muito fácil. Acho que é Ai, por isso que o pessoal não aprende, porque tá muito fácil. tá muito fácil, Tá é muito, né, possível. na mão. Tá muito na mão. Por que eu vou aprender se eu posso viajar e me comunicar com o Google Tradutor? Ai, gente. Isso é terrível. Porque, assim, pode ser muito útil em situações que você realmente precise de uma ajuda, alguma coisa. Mas, gente, nada substitui. Não. Nada substitui você ouvir e você responder com as suas palavras. E você escutar uma piada em inglês e dar risada. Olha que maravilhoso. liberdade! Não porque você colocou no tradutor e daí... Ah, só um minutinho. Peraí, deixa eu... Ah, entendi. Aquele delay. Não, né, gente? A tecnologia ajuda, mas se você... Agora eu esqueci a palavra no português. Se você se folgar, se você relaxar nela, você não vai usar aquilo pro bem. Né? Eu podia estar usando aquilo só para aquela parte que... eu tô aqui conversando, aí eu quero falar uma palavra, né, que eu não me lembro. Beleza, vai lá e procura rapidinho, inclui aqui. Mas a liberdade dessa troca ao Não tem vivo, preço. face to face, não tem preço. Você vai viajar para qualquer lugar que você for, por mais que não seja um país falante do inglês, você vai conseguir se comunicar com o inglês. Eu sou muito defensora do inglês. Se você for para a China, você vai conseguir se comunicar no inglês. É liberdade. Exato, é liberdade. Aprender inglês é liberdade. É liberdade. Muito bom. Sim. E, assim, conhecimento, né? O que você tem na internet é o conhecimento da internet. E o que você tem, né, na sua mente é o teu conhecimento. Então, isso, né? Até porque, né, vai que um dia dá uma pane aí, né? Acaba a internet. E você não consegue fazer nada. Gente, não vai pensar, né? E a interação social também eu agregaria no sentido até profissional. O profissional se adapta com a tecnologia e vai tocando. Chegou um momento em uma viagem, eles vão num hotel. No hotel tem um jantar. Aí no jantar, aquela interação, aquele, né, sentimento de proximidade não vai ter. Não. Porque a ferramenta vai atrapalhar. E quando você tem, mesmo você se forçando a aprender e errando, aquilo vai trazer uma proximidade. Não, ele está tentando falar o meu idioma. Isso é muito importante. Isso que eu ia falar agora. O errar não tem problema. Eles não vêm pra cá sabendo falar tudo. E eles já se sentem felizes de falar, eu vou sentar no cadeira e vou comer no mesa. Eu querer comer esse. Eu querer comer esse. Eles já se sentem felizes por estar conseguindo se fazer entender. Então você não precisa chegar lá com o inglês perfeito. Você pode ir tentando. Uma vez que você se fez entender, você já tá naquela interação social. E às vezes eles vão até te ajudar. Vão te dar uma dica aqui, outra dica ali. Complementa a frase. O importante é você ter essa liberdade. Você não vai estar num barzinho com o pessoal da tua empresa. Vamos supor, você foi fazer uma viagem de negócio, sei lá, com o pessoal da empresa ou no intercâmbio. Você não vai estar ali no barzinho com o celular na mão. Né? Você vai estar tentando. Era isso que você quis dizer? Você pode falar assim. Assim como a gente faz com eles quando eles vêm pra cá. Não precisa ter que ser perfeito. Exato. Até porque o que é o perfeito, né? O perfeito é o quê? É o inglês americano? Da onde? O britânico. E assim, né, australiano. dentro dos Estados Unidos. Quantos idiomas tem lá dentro? Porque não é um idioma. É igual no Brasil. Cada cidade, cada estado fala de uma forma. Sim. Então, se fosse aqui, por exemplo, e eu vou falar isso com propriedade, né? Com os alunos que eu já dei aula de português. Mas eu quero aprender o português brasileiro. Qual que é o português brasileiro? Nossa. Depende de onde você tá. Porque se você for aprender na Bahia, você vai aprender de um jeito. Se você for aprender em Santa Catarina, você vai aprender de outro. Aqui em Curitiba, a gente fala de um jeito, mas em Ponta Grossa as pessoas falam de outro. No mesmo estado. Eu falo salsicha, você fala o quê? Vina. Então. Não existe salsicha. O que tá escrito no pacotinho? Biscoito. Mas assim, então assim, o que é o perfeito? O perfeito é você falar algo e se eu não entender o que você disse, é você me explicar e eu falar, nossa, é aquilo. Isso é perfeito, não precisa mais do que isso. Então você se comunicar, ter um entendimento, isso é perfeito, não? Eu não vou falar enquanto eu não souber. Então esqueça, porque assim, primeiro que você não vai saber tudo. A gente acabou de falar de serralheria. Se você conseguir sair pra... né? Então assim, você nunca vai conseguir saber todas as palavras que existem no mundo. Não existe essa possibilidade. Né? E olha que eu brincava com o dicionário e ainda assim eu não exatamente. aprendi. Mas vamos colocar bem isso assim, né? Um dicionário. O dicionário não vai ter tudo. Não. O dicionário ele tem
sei lá, não sei quantas mil palavras tem lá, mas se você quiser falar de medicina, é um dicionário de medicina. Se você quiser falar de engenharia, é um dicionário de engenharia. Então, assim, Exato. não adianta que não vai ter tudo lá, vai ter muitas palavras. Mas não Mas vai não vai ter ter tudo. tudo. Até porque tem palavra que a gente vai criando, né? Exato, exatamente, Vai vai se sendo inventado. modificando, né? Exato. Exatamente. Procura Qual que trem a lá. gente, qual que a gente aprendeu? Whatchamacallit. What call it? É o trem. Cadê o trem? Não tem Cadê o trem trem? lá, né? What Não é o trem de trem. De trem. É o trem de tipo assim, ah, aquele trem. Aquele trem, aquela coisa. É, Esse assim, aí. quando você não lembra o nome da palavra, você fala assim, ah, como é que é o nome daquilo? E a gente tem essa expressão, né? Que a gente fala Aqui what a gente call it. usa coisa, né? Aquela coisa. É aquela coisa. E no inglês tem what call it. Tem, que legal. É, what call it. É a nossa palavra É a do nossa ano. palavra do ano. Whatchamacallit. Exatamente. Então, se eles têm uma palavra pra falar coisas que eles esqueceram, Imagina. Imagina a gente. Aqui no Brasil o problema é que daí as pessoas falam, sabe aquela coisa? Você vai lá, tá no quarto, tem uma coisa. Aí Você coiseia. Você tira e tem uma coiseada lá, você coiseia, depois você pega a coisa. não era essa, tá dentro da outra coisa lá. Aquela coisa. legal. E sabe que eles valorizam muito isso na gente? Porque o nosso povo, o brasileiro, é o povo que mais tenta aprender outra língua na hora de viajar, para poder se comunicar. Eles valorizam muito isso na gente. Porque a maioria deles vem pra cá sem saber falar nada. Exato. Contando que a gente sabe um pouquinho, pelo menos, do A idioma gente vai deles. receber eles no idioma, né? Legal. Que é totalmente diferente. Que Então. legal. E, Agatha, conta pra gente, você teve alguma experiência internacional? Como que foi? Explica pra gente um pouquinho dessa experiência, dessa viagem, se teve algum perrengue. Além de Paraguai e Argentina, que eu cresci lá, né? Na Muamba. Não, Eu, Que legal. eu tive uma experiência, o meu pai proporcionou pra mim e pros meus irmãos uma viagem pro exterior. Aquela coisa bem de turista, né? Miami, Fort Lauderdale, Orlando e Tampa. Mas eu tirei muito proveito dessa viagem. Porque enquanto o pessoal tinha vergonha de falar, eu queria falar com todo mundo. Eu falava, eu tenho 2 semanas pra poder falar o máximo que eu puder. Teve um perrengue. A gente foi comprar os tickets dos parques e o guia turístico lá, gente do céu, ele falava Muito rápido. não faço ideia. do que ele tá sorry, can you repeat it? E tipo, um accent diferente, né? Um sotaque diferente. Eu, se fosse chutar, eu diria que ele era tipo lá de Nova York, alguma coisa assim. Então foi bem difícil de entender ele, mas a gente conseguiu. Tinha minha irmã mais velha, que também tinha um inglês bem legal. Os mais novos, super tímidos, não quiseram nos ajudar em nada. Era meio que eu e a mais velha ali lidando com aquilo. E a gente conseguiu, mas a gente estava nos parques, enquanto eles estavam ali entre eles, eu queria conversar com os outros. Às vezes, tipo, a gente. Ah, vamos nesse brinquedo. Nós estávamos num número par, mas às vezes nem todo mundo queria ir naquele brinquedo. Então, tipo, aqui fechou 3, só que aí vai ficar um sobrando. Eu falava, eu fico. Eu sobro. Eu que vou com outro. Eu que vou com os gringos. Aí eu ia com os gringos, chegava numa fila, a primeira coisa que eu fazia, parou. A fila tá longa. Eu já olhava pra trás, você. Da onde você é? Você não é daqui? Beleza, vamos conversar. E começava, blá, 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 blá. E teve uma senhora de idade, assim, já. E a gente ficou conversando um tempão durante a fila. E aí, no final da conversa, já chegando na hora de entrar no brinquedo, ela me perguntou, ela falou, mas de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Ela, não é. Eu falei, eu sou. Ela, você não é. Eu falei, sou sim. Mas não dá pra perceber no teu accent, no teu sotaque. E eu falei assim, ai, obrigada. Falei, se tivesse smartphone na época, né, eu ia falar, a senhora pode gravar pro meu pai estar ouvindo? Porque tem muito aquela coisa do filho também querer retribuir o pai, né, que tá dando aquele curso, aquela coisa toda, você querer falar, olha aí como eu consegui. Então, eu falo que foi o melhor elogio da minha vida. E na época, eu nem sonhava em ser teacher. Mas depois acabou acontecendo. E foi a parte mais especial dessa viagem pra mim. Foi o elogio que essa senhora me fez. E eu guardo ele no coração até hoje. E é graças à Teacher Iva. Sempre, né? A Teacher Iva era nativa de Boston. Olha aí, que legal. Então, assim, era muito engraçado porque ela nem conseguia falar Agatha. Era Agatha. E até isso eu já fui pegando com ela, assim. Era bem legal. Música também me ajudou muito nessa parte. Sim. De pegar, né, o accent. O accent.
de ouvir e pegar essa relação, né? Isso faz... E dependendo do cantor, muda muito, né? A mesma música, né? Faz muita Muda diferença. muito, depende de onde ele vem. A minha banda favorita para aprender o inglês sempre foi Roxette. E eles não são americanos, eles são São suecos. suecos, né? Suecos. Aham, então assim, a pronúncia deles era mais clara de ser entendida, porque tinham um inglês aprendido como o nosso. Então, vamos supor, se eu for escutar hoje em dia, uma Nicki Minaj, vai ser super difícil de entender. Mas eu posso pegar uma Mariah Carey, eu posso pegar uma Adele, eu posso pegar a Celine Dion, que eu brinquei antes, que vai ter um inglês entendível. E vai ter esse tipo de opção em todos os ritmos musicais. Ah, mas eu gosto da metaleira. Beleza, System of a Down. É super entendível o que eles Porque eles cantam. têm momentos, né, Uma mas na grande maioria das pausa. vezes você pausa e Exato. não tem como, né? A música é É só você querer e eu vou te dar dica para você conseguir. Que legal. Eu não desisto. Se quiser já aproveitar, Agatha, e dizer aqui para os nossos alunos, né, para toda a nossa audiência, qual que seria uma das dicas interessantes que você pode, uma curiosidade que você pode trazer aqui e passar aqui para o nosso público? Gente, eu falei muito de accent hoje, né? Então eu acho que eu vou focar nessa. Eu costumo falar pro pessoal que o americano, ele não fala que nem a gente. A linguística ensina pra gente que conforme a gente cresce, a nossa boca vai criando um formato, né? Por isso que o pessoal lá do Nordeste tem um sotaque, a gente aqui no Sul tem outro, o curitibano tem outro, diferente do pessoal do Sul. E isso vem muito do formato que a nossa boca vai criando ao longo da vida. Ah, por isso que a criança consegue pronunciar mais fácil? Por isso, porque a criança ainda está formando o palato, né? Toda a estrutura da boca dela. O português exige uma coisa firme. Porque, tratou. É um falar duro. O americano, ele tem muito do, né? With, through. E eu brinco com eles, gente. Boca mole e cuspi no coleguinha. A aula é online. Boca mole e cuspi na tela. Depois você limpa. Não vou dizer o paraguaio, o espanhol da Espanha. Não parece que eles têm a língua presa? sim. E nem sempre tem. Mas é o jeito deles de falar, né, coração. Então, no inglês também vai ter isso. No inglês britânico, mais difícil ainda, porque eles já vão crescendo com aquele formato na boca, eu nem sei imitar. Ai, Agatha, é por isso então que o americano vem pra cá e fala: eu vou entrar neste carro, eu consigo fazer essa coisa. Sim, porque é o formato da boca dele. Então, assim, eu costumo brincar com os meus Meio alunos. caipira. Meio caipira. Eu brinco com os meus alunos. Tá vindo pra aula de inglês? Vai soltando a boca, vai dando aquela massageada, solta esse maxilar, porque o teu accent, a tua boa pronúncia vai vir disso. Batata quente na boca e boca mole. So, I'm going to do something. I'm gonna try that. I'm gonna do this. Até a voz da gente muda. Tem umas trends na internet, né? Essa é minha voz falando tal língua, essa é minha voz falando outra língua. Porque você tem que fazer esse formato na sua boca. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras nem tanto. Mas no inglês, tentar esse boca meio cheio, assim, esse boca mole do americano para conseguir. E eu costumo brincar também com o R. O R do americano, ele é seducente. Então, é rise, R, né? Tipo, é um roar. Muitos alunos me pedem, né? Teacher, me ajuda com a pronúncia. Solta essa boca. Solta esse maxilar. Abre bem. E na hora de falar, não tenta falar tão firme. Tenta falar mais suave. Porque eles têm muito desse som da língua entre os dentes, né? Então, faz a boca de americano, põe um batata dentro dessa boca e você vai conseguir. You can do it. Percebe? A voz muda. Você pode fazer isso. You can do it. Muda, sabe? Eu acho que a maior dica é essa. Tenta ter boca de americano. Se você quer falar com esse accent, com essa pronúncia, que você até confunde, né? Nossa, será que a pessoa é de fora ou é daqui? Ai, Agatha, pra mim importa é estar falando. Tudo bem também. Ninguém vai te julgar
porque você tem esse sotaque de brasileiro ou de qualquer outra língua. Não tem problema. Mas eu, a Agatha, gosto dessa coisa de por ser americano. E a música, gente, tá aí pra ajudar muito nisso. Muito, muito, muito. Porque você ouve e replica. Ouve e replica. Então, ajuda bastante. Inclusive, tem vários cantores que muitas vezes não sabem o inglês fluente, eles não, assim, não escrevem, mas eles cantam em inglês. Exatamente por escutar muito cantar em bares e repetir inúmeras vezes. E eles chegam num ponto que eles têm o accent, que eles falam, que eles cantam, mas na hora no aeroporto para falar, ele trava. Lembra de fazer aquela boca que você fez cantando. E já aproveitando, né, sobre rede social, você comentou sobre deixar a boca mole. Tem muitas tirinhas, né, muitos memes do Trump. Ele é que ele já vai falar, você já vê que ele, Faz um pouquinho. que ele já deixa assim, né? É muito caricato. É. Ele já é em si, né, um personagem muito caricato. E com o inglês, então, é bem carregado, né? A forma que ele se expressa, que ele fala, sempre muito forte, mas você vê que a boca realmente, mesmo ele sendo forte, ele tem um manejo, né? Mais mole, e às vezes até um biquinho. Eles têm também uma coisa dessa parte de baixo do maxilar, de trazer ela um pouco assim pra frente. E eu costumo brincar com os dias da semana. O pessoal confunde muito terça e quinta. Tuesday, faz biquinho. Tuesday. Thursday, cospe no coleguinha. Thursday. Então, você vai trazendo essa coisa e vai ficando mais fácil a pronúncia. Ele já vai lembrando. Para falar esse aqui faz biquinho. Tuesday. Para falar o outro, cospe no coleguinha. Thursday. Viu? Muito legal. Tá faltando língua no meio do dente. Muito legal. E sobre rede social também, como que é a relação, você acha, com a rede social, você, né, a Agatha, Teacher Agatha, e também no processo de aprendizagem, ajuda, atrapalha, tira o foco, o que você recomenda nesse sentido? Ajuda muito, até eu uso. Eu fico vendo tirinhas. Eu adoro aqueles vídeos, assim, que aparece a menina pedindo uma coisa em inglês, aí a outra fala assim, hã? Era tipo, sei lá, I want to dry my hair. Aí ela derruba água na roupa, assim, to dry your clothes? No, to wipe your clothes. Ai, mas é dry ou é o outro? Então, ajuda muito, ajuda no vocabulário. Quando a coisa é engraçada, gera afeto, gerou aprendizado. Exato. Então, eu era doida pra ter um Instagram teacher, assim. Só que não sei por onde começar. Mas eu era super afim, assim, eu acho super legal, porque é uma coisa rápida que você vê. Às vezes é uma dica que você fala assim: caramba, abriu uma cortina na minha frente. Eu tenho um aluno que essa do biquinho e do cuspir no coleguinha, ele falou: você abriu a janela pra mim. Ele falou: nunca mais eu vou confundir terça e quinta, Tuesday e Thursday. Falou: foi só dessa dica rápida. Isso no Instagram daria o quê? Sim. Menos de 30 segundos de dica. E olha o quanto ajuda. Eu uso. Sim, tem no Instagram você consegue assistir tanto conteúdo em rápido, né? Assim, de uma forma muito rápida. É muito útil. E daí são coisas que, assim, comparando isso com aquilo, como não usar isso e aquilo. Então, é coisa que, às vezes, assim, dependendo de uma aula, nem sempre você consegue trazer todo esse conteúdo de uma vez, né? Você tá trabalhando ali. Mas você vai pegando, adquirindo coisas ali de 30 segundos, e quando o professor fala em sala, ele fala: eu já vi isso. Eu já tinha escutado essa dica em algum lugar. Isso. Pronto, já memorizou. É né? Porque a muito memória bom. muscular é mais fácil, né? Quando você tem E alguma você base. sabe por que também isso, né? Porque você tá no teu momento de lazer quando você tá no Instagram. Você não está estudando. Exato. Se você tivesse que parar para estudar, você não ia lembrar e você ia achar maçante. Mas como você não tá fazendo isso, você tá passando, você só tá adquirindo assim, você tá recebendo. Com o coração aberto, ó. Exatamente. Tá? Tem o pânico dos alunos, né? Os phrasal verbs. Gente, no Instagram você pega muita dica de phrasal verbs, porque o phrasal verb é aquele que traz um verb e uma preposition. Aí, tipo, look up é uma coisa, look for é outra, look forward já é outra. Ali no Instagram, eles trazem essas diferenças tão rapidinho que você fala: era isso. era isso. E às vezes junto de uma imagem. A imagem
ajuda muito na hora da A conexão. fixação, né? Aham. Que legal, muito bom mesmo. E, Agatha, o que que trouxe, assim, um ponto-chave para você que para muitos alunos, talvez eles, eu sou intermediário, eu sou para intermediário, fica, né, nessa margem. O que que você diz que seria o ponto-chave no teu caso, no teu exemplo, que você falou, nossa, realmente eu me despertei para a língua, eu consigo. Qual foi, teve alguma coisa específica que te deu esse estralo? Ou foi o processo mesmo e você foi sentindo essa evolução? Eu fui sentindo a evolução conforme eu estudava, porque chega a ser engraçado. Mas o meu pai, eu fui criada só pelo meu pai. E ele gostava de me chamar a atenção onde ele estivesse. Em que língua que ele podia me dar uma dica ou me pedir uma coisa? Porque ele sempre foi aquele assim: pai, quero uma coca. Vai lá e pede. Então, esses comandos ele me dava em inglês. Que legal. Aham, então eu estava em prática diariamente, por mais que eu não tivesse um YouTube, por mais que eu não tivesse muito conteúdo na época na internet para me rodear daquilo, eu tive essa ajuda imensa dele, que muitos podem dizer assim: "Ai, mas meu Deus". Não, foi ótimo, porque eu estava sempre eu tinha aquela rapidez de tô no português, fui pro inglês. Voltei pro português, voltei pro inglês. Uhum. Mas agora que você me falou, eu lembrei, eu não sei se eu comentei com vocês, quando eu comecei no inglês, eu não comecei buscando, né? Tipo, ai, quero ser teacher. Gente, eu me apliquei para uma simples recepcionista numa escola de inglês. Falei, eles vão adorar uma recepcionista que fala inglês, né? E aí era uma franquia, então tinha um pessoal da franqueadora fazendo a contratação. E eles disseram assim, pelo amor de Deus, a gente tá tendo tanta dificuldade para achar teacher, Uhum. por que não teacher, né, em vez de recepcionista? Eu falei, gente, mas eu não sei ensinar, eu sei falar. Não, ensinar a gente te ensina. Volta aqui depois para fazer a entrevista com o coordenador. Falei, Pronto. então tá, né? Isso eu já tinha parado de estudar inglês, já fazia por aí uns 10 anos. Parado de estudar, eu digo assim, na escola, né? Regular, né? Regular. Só tinha aquele meu aprendizado ali por interesse próprio. Chegou nessa entrevista, eu desenrolei de uma forma. Eu lembrei de palavras que depois, quando eu saí da entrevista, eu fui assim: Meu deixa eu Deus, falei procurar se eu certo. falei certo, se eu não falei uma outra coisa. E ali foi o clique pra mim. Eu falei, gente, olha como o inglês tá enraizado na minha vida. Uhum. Quase 10 anos depois de sair do banco da escola de inglês, eu fui participar de uma entrevista e o meu cérebro lembrou de coisas que eu não sabia que eu lembrava. E fora isso, acho que é muito gostoso. Eu estava na faculdade e, por ser de letras, inglês, tinha a opção de você assistir uma aula em inglês ou assistir a aula em inglês com legenda. Eu não lembro de ter escolhido sem legenda, mas eu estava assistindo a aula. E de repente, no meio da aula, assim, eu falei: nossa, tá sem legenda. Nossa, Opa. ele tá falando em inglês? Que legal. Eu tô entendendo. Então, tipo, porque a gente também não pensa que o professor não tem essa cobrança de ser perfeito, a gente Sim. também se cobra. E, então, pra mim, já no ramo, já atuando Aham. naquilo, perceber no meio de uma aula técnica imensamente gramatical, que eu tava assistindo aquela aula sem legenda, com um professor nativo em inglês. Eu Você. tive acho que duas chaves, assim, porque, como eu falei, né? Eu nunca tive o interesse realmente do inglês. Mas como eu entrei nessa escola, e estudei, fiquei ali em sala por um tempo, depois que eu saí dessa escola, já, digamos assim, formada no cursinho, né, ali, depois disso que eu fui para graduação, que eu fui fazer minha graduação. E a minha opção foi a graduação no alemão, né? Que era o que eu queria fazer, né? Uhum. Então, Teimosa. teimosa, né? Queria fazer alemão. E nas aulas era muito engraçado, porque assim, a professora estava falando, ela super rápida e, né? E tinha muitos momentos que eu não conseguia escrever o que ela estava falando, ou que assim, não dava tempo, né? Aí o que que eu fazia? Depois eu fui ver isso um pouco mais pra frente, mas assim, o meu caderno, às vezes eu começava, ela ditava alguma coisa, às vezes eu começava alguma coisa em alemão, porque eu ainda tinha pouco, né? Começava no alemão, aí tinha umas palavras em português e o resto era em inglês. Ela ditava em alemão e eu já tava com esse processo, porque tinha que ser muito rápido. Então, assim, eu não tava prestando atenção na tradução, eu só tava escrevendo o que me vinha na cabeça. E daí ali eu falei, gente, que engraçado isso, porque assim,
O que eu conhecia do alemão, eu tava tentando usar, porque Aham. era interessante, né? Mas depois aparecia, não entendi o que ela falou com essa palavra, não sei como que escreve. Aí eu escrevi em português. Aí, de repente, do nada, já tava em inglês. Fala assim, gente, que loucura. A chavinha. A chavinha, né? Ali já, né? E depois todo o mestrado também em inglês. Aí era aula, era material, era artigo, era preparatório, todo em inglês. E daí você não tem muito tempo, eu acho que, para pensar. Quando você tá assim, né, nesse. Você não tem muito tempo assim, ai meu Deus, não tô entendendo. Você só vai e quando você vê, você entendeu. Tá Aham. fluindo, né? É, então assim, você fala, caraca, gente. Eu não sei você, mas hoje, tendo, né, eu gosto muito da parte gramatical do português também. Eu Uhum. consigo lidar bem nos dois lados. Eu prefiro o inglês. Sim, não, eu já falo pro pessoal, falo assim, e como eu comentei, né, depois, né, de estar na escola ali durante esses 2 últimos anos, eu tive vários alunos de português, né, português para estrangeiro. Eu percebo como é difícil a gramática brasileira, como é difícil você explicar, e não vem achar que é super tranquilo, não, porque assim, a gente fala um idioma falado, e o que tá na gramática outra é coisa. outra coisa. Outra Então, são 2 coisa. idiomas, são 2 idiomas. E o inglês, ele ainda segue um padrão, você, assim, tem redução, tem você ser mais espontâneo, Uhum. mais informal. Mas o português são 2 idiomas, gente, é sério, não é possível. Você fala de um jeito, escreve de outro, é uma Exato. loucura completa. Então, assim, eu também falo assim, a gente tem que agradecer que fala o português, meio, né, enfim, né? Aham. Mas a gente tem que agradecer que já conhece, porque estudar o português, gente, é sério. É terrível. Não, é terrível, é Gente, muito difícil. vossa culpa. Vossa culpa vossa. Culpa vossa. Não dá, porque de onde... No inglês não tem vós, não tem tu, Tu. né? Tipo, é eu, você. Não, a conjugação Isso. dos É. verbos, isso eu deixo muito claro para os meus Não, alunos. só da conjugação Só. já é um Cada vez- mar de No português, possibilidades. cada vez que você vai aprender, você aprende pelo menos 4 palavras num tempo gramatical. No inglês, isso acontece no máximo 2 vezes e, ó, é no presente, porque chegou Aham. passado, é tudo igual. Chegou perfect, é tudo igual. Aham. Futuro, tudo igual. Gente, cada palavra que a gente aprende no português é 4 vezes mais, né? Você É tem que aprender 4 vezes terrível. mais. É muita coisa. O inglês é muito fácil, Legal. gente. Traz ali os auxiliares que te auxiliam a fazer Aham. tudo que você precisa. É Sem contar que não maravilhoso. tem os, as, pra quê? Feminino e masculino, gente. Exatamente. Deixa tudo neutro. Tudo. No português tem, né, tipo, se a palavra termina com A, você usa A. Se termina com O, você usa O. Nem sempre! Não, porque termina É. com E, termina com... Não, Aham. Verdade. O inglês é tem muito muita... maravilhoso. É muito bom. Não, isso eu não posso negar. Eu porque sou, como é que o pessoal fala? Eu sou suspeita de a falar. defensora total. Eu sou. Eu amo inglês. Um dos pontos também sobre virada de chave, até aqui na NetLing, a gente tem um serviço que é as imersões, né? Imersão de 4 dias, 3 dias e o Immersion Day, que é uma imersão de um dia, das 8 às 8, né? Das 8 às 20 horas. E é engraçado que no meu caso, um dos meus medos era me expor. E a imersão me trouxe isso muito forte, Uhum. de poder ficar ali, né? 3 dias e depois um dia, praticando inglês com pessoas desconhecidas Uhum. e que tem a mesma dificuldade que eu tenho, de Sim. se expor, a mesma dificuldade de tempo de estudo, a mesma dificuldade de não gostar, né, do inglês, Sim. ter que fazer e ter que pegar gosto, porque no final das 12 horas, quando você se sente aquele sentimento, nossa, eu entendi praticamente tudo. É um sentimento de euforia, Sim. de êxtase, que é muito bom quando você tem esse sentimento que você pode, você consegue. Sim. E aí você quer continuar a semana. Claro que daí vem as obrigações e acaba às vezes engolindo essa euforia, engolindo essa vontade de aprender mais. Mas estar participando de um evento assim é maravilhoso. Queria que vocês colocassem um pouquinho as vantagens para os alunos que participam de imersão. Qual que é as maiores vantagens? Porque como aluno, eu sou suspeito a falar, porque eu já fui. Mas e como teacher, o que vocês conseguem mensurar e ver no sentimento dos alunos? Gente, é um role-playing da Uhum. linha de fogo. É. Porque, assim, a maioria das escolas, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu passei por algumas bandeiras diferentes de escola, traz aquela coisa assim, vamos ler um diálogo, né? Cada um interpreta um papel. Vamos... Mas não é a mesma coisa. O Immersion Day, ele te dá algo muito parecido da realidade. Porque você tá lá com pessoas que você não conhece, você não sabe qual é o nível de inglês do colega com quem você tá falando, assim como você chega nos Estados Unidos e você vai lidar, né, com aquela pessoa que você não conhece. Então, ele traz uma prática muito real do que é você estar num país
falante daquela língua. E eu acho muito legal que o Immersion Day ele acontece num lugar onde até o pessoal do restaurante interage com os alunos em inglês. Então, você não sai do role-playing, você não sai daquela prática o dia inteiro. E você tá ali para se desafiar, vendo os outros sendo desafiados também, o que te traz uma empatia, um conforto, né? Uma ajuda, né? Uma Mútua. ajuda, o outro tá ali também tentando, então eu vou tentar também. Então eu acho que é o que eu vi hoje, de tudo que eu passei, de todas as escolas que eu passei, eu vejo que é o mais próximo da realidade. De você chegar num lugar e ter que falar aquele idioma e não ter outra opção. Porque a gente não deixa, né, Cá? Isso que eu acho muito interessante, porque eu conheço alunos que, acho que até você comentou sobre isso também, que já foram fazer intercâmbio, que já passaram um mês fora, enfim, numa viagem, e que voltam falando assim, ó, eu não usei uma palavra em inglês, porque a minha amiga, minha prima, minha tia foi lá e fez o, né, que nem no caso dos seus irmãos. Meus irmãos. Tinha alguém lá que fez, então, quando a gente estava em casa, o momento que a gente estava ali no restaurante, a mesa era em português, babá. Eu falo, cara, mas olha a oportunidade que a pessoa perdeu. E no Immersion Day, né, como nas outras imersões que a gente tem, isso é um foco muito grande que nós temos, que o aluno fale. Independente de quanto ele vai falar, a gente sempre vai pedir que ele fale o máximo possível, mas ele vai ter que falar, porque ele tá ali para ser exposto. Então, não vai adiantar o amiguinho, assim, querer ajudar ou representar ele, porque não, agora é o seu momento de fala, então você vai ter que se expor, né? Diferente que se você vai até para um país estrangeiro, você pode correr o risco de não falar. Imagina, você estando num país, você não falar, né? Então, o foco principal é que todo mundo passe pela situação. E para que todo mundo veja um ao outro, fala assim, olha, ela falou que estava com medo e tá falando, por que eu não vou falar? Né? E você Sendo não que... vai ser constrangido, você não vai ser corrigido. Exatamente. Todo mundo está se ajudando. Então, assim, já aconteceram algumas imersões que o aluno não conseguiu falar e falou em português. Ele esperava que o outro aluno respondesse em português, porque acho que é natural. E o outro aluno respondendo em inglês. E ele se tocava. assim, tô vendo que não vai adiantar, eu vou ter que fazer. E daí ele falava que seria o que seria essa exposição fora. Sim. Né? Porque você não vai ter esse apoio fora, a não ser que você esteja viajando com alguém que te auxilie, mas aí você tá perdendo a sua oportunidade, né? E a nossa intenção lá é que você tenha a oportunidade realmente de chegar, falar, aprender, porque ali é um momento que, independente, né, se todo mundo tá falando no inglês, se algo acontece, você se sente mal, você ainda tá num ambiente brasileiro, né? Sim. De certa Com o forma. staff também, para Isso, dar um exatamente. suporte. Você não vai passar perrengue. Você não vai passar um perrengue de estar em outro país, mas você tem que entender como se você estivesse. Sim. E se você precisasse atuar sozinho, como seria? Se você precisasse pedir algo, como seria? Então, você é colocado nessa situação para que você veja que, inclusive, não é um bicho de sete cabeças. Porque a maioria dos alunos chega e fala assim, eu tô com muita vergonha, não quero falar, coisa e tal. E termina o dia falando, gente, eu entendi tudo. Perdi uma palavra aqui ou outra, mas não fez diferença. O contexto, né? Exatamente. E agora eu tô saindo daqui, ó. Se eu topar com alguém no mercado, na rua, enfim, eu vou ter uma visão diferente. Eu não vou travar do jeito... Eu posso cometer erro, mas eu vou tentar fazer, porque eu vi que dá pra tentar aqui. Pronto. E a recompensa do teacher, né? Sim. E a gente vê que o aluno conseguiu e que foi embora com um sorriso no rosto. Tem alguns alunos que às vezes na segunda mandam mensagem. Você não vai acreditar que ontem eu tava falando com a minha mãe na mesa, quando eu fui ver eu tava falando inglês. A gente chega em casa, às vezes nesse... Nossa, eu cheguei em casa, oi, boa noite. Hello. Good night, né? Alguma coisa assim, falando alguma coisa no inglês, porque, né? Absorve, né? Então, se você tem medo de falar inglês, tem algum bloqueio ou dificuldade em aprender o inglês e está no processo de estudo, procure as imersões NetLingue, que vai fazer muita diferença. É um processo de exposição, né, extrema, são 12 horas, ou no caso ali, 3 dias de evento, 100% em inglês, né, full-time English. Tem festa, gente. Tem festa. Tem karaokê. Tem karaokê, tem uma infinidade de atividades. Eu acho que esse ponto de ter muitas atividades, de estar longe do ambiente de tensões, que é um ambiente corporativo, trabalho, pressão, trânsito. Lazer. É lazer. Você vai para um local verde, light, leve, que é final de semana. Tudo isso, todo esse envolvimento, né, traz essa prática com mais leveza. E para quem é aluno, tem esse sentimento, né? Principalmente no final. No começo ali, a gente vai meio com a cara fechada, meio amarrado. Fica ansioso, porque você não conhece ninguém, né? No final, você está errando, porque o processo de errar, quando você
realmente vê que você é imperfeito e você é entendido, quando você vai estudar, você entende, nossa, como eu tô falando errado. Só que você entende, não, mas agora eu aprendi porque eu errei e agora eu vou tentar falar não só no presente ou no futuro, mas eu vou tentar falar no Sim. passado, vou incluir, né, o vocabulário correto, às vezes a pronúncia. Então, o processo de imersão, no caso de aluno, é maravilhoso, é encantador, realmente. O mais legal é que é uma exposição segura. Então, assim, você vai se expor, você vai se desafiar, mas num ambiente seguro. Ninguém tá ali pra te julgar, pra te Exato. corrigir. Porque lá fora, eu vou dizer Você pra pode vocês pegar, assim, né? ó, na alfândega, eu passei um perrenguezinho, assim, do cara querer fazer, tipo, ai, não tô te entendendo. Vai me entender? I Sim. don't understand. Vai entender? Sim. Eu passei por isso. Eu pedi um hambúrguer, daí, please, um hambúrguer. Dela, I don't understand. Meu Deus, ela é vendedora de hambúrguer, tá aqui. Não pode. Aí ela, oh, hamburger. Tipo, na minha Hamburger. cara. Eu falei, nossa, não pode. Isso não cara. tem no Immersion Day, gente, não tem. Não tem. Você vai ser entendido, não vai ser corrigido. Porque essa é a ideia, né? Essa é a ideia. É que quebrar o você- medo. Exato. Quebrar aquele tabu do inglês. De falar, de se expor, né? De se jogar, Tá se todo jogar mundo mesmo. no mesmo barco, tá todo mundo aprendendo. O que que alguém vai querer cobrar alguém? A Exatamente. gente que é teacher tá aprendendo, gente. A gente nunca para de aprender. Não, nunca. O processo é contínuo. Exato. Muito bom. Então, se você tem interesse em nossas imersões, manda um alô ou procure em nossas redes sociais, NetLinguae. Vamos seguindo aqui, então. Temos um momento especial aqui, né, Karina? Sim. É um momento diferente, um quadro novo. E nesse quadro, né, a Ágata vai ser desafio. No caso dela, não é um desafio, né? Porque ela é teacher. Mas é um desafio porque ela vai trazer algo inspirador, né? Para a nossa audiência, para os nossos alunos, para você que está aqui nos assistindo. E é o nosso TED Talk. Muito É, bom. nosso I'm prepared. Começando com o pé direito. Isso aí. E esse quadro, galera, vai trazer alunos, vai trazer professores de diferentes idiomas para falar um pouquinho do que te inspira e trazer para você algo que pode te motivar, te tirar da zona de conforto ou de alguma forma até te inspirar para um processo novo na sua vida, por alguma etapa que você esteja passando. Então, o nosso TED Talk, o 5 Minutes, né, ali vai ser um pouquinho mais, vai trazer realmente esse lado inspirador do que realmente para a Ágata faz diferença na vida dela e para todos os nossos convidados, o que faz diferença na sua vida. Então, Ágata, o palco é seu. O palco é seu. Thank Fique à you, vontade. guys. Well, as I told you today, from the first beginning, my English journey started with failure, but it got to purpose. Failure doesn't mean the end. It's just the beginning. So I failed my first book, but I didn't give up. I had a great teacher who was there for me, who helped me a lot, and trying to make her happy made me try to make a lot of effort to learn the language. So that's when I realized teaching and learning rely on affection. You need to feel safe and you need to have a purpose on that. I used to say, when there's affection, there's motivation. And my teacher believed me. Besides, I failed the first book, she didn't give up on me. So when she believed in me, that changed everything for me. I was always studying. I was always trying to consume the language to make me happy and to make her happy. Music helped me a lot, especially with pronunciation, as I told you before. And my favorite band for that was Roxette. Roxette. Yes, they have a song about success. She says, I'm gonna get dressed for success. When I listened to that, it was something, that's what I wanna do. I'm gonna get dressed for success. And she says, shaping me up for the big time. So I used those lyrics
to make listening comprehension, to practice my pronunciation, and even writing. Because I used it to play a song like, I'm gonna get dressed for success, pause. And then I wrote that. Yes, listening comprehension using a CD. Do you remember, guys, what was a CD? I used it to use that. And so Marie from Roxette, she made my English and she made my pronunciation. Besides, she's not American. She had a great English because she has already passed away. So sorry for that. And well, that helped me a lot. And I used to tell my students that English can change your life. How? Well, English gave me a voice, a career, and a purpose. Because teaching English allows me to be part in my students' life, my students' dreams. It's, I don't know, it is very pleasant. I love teaching English. I could be a receptionist, as I told you before, but I became a teacher because of my English. I had an opportunity that I wouldn't have if I didn't speak English. And I also tell my students, your goal is my goal. I used to buy their ideas. Teacher, I am trying to learn English because of this. Okay, if I don't know about that, I'm going to study it so I can help you. And I have a success case about it. When I started with NetLingui, my first student was not, he's a swimmer. He's very young. He's only 18 years old. And he got a full scholarship to study in Tampa, Florida. But to get there, he needed to get a score of 110 on DET, which means Duolingo English Test. It's a proficiency test. When I heard about that, I thought, it must be easy. It is not easy. It is a very, very hard test. I had to learn how to do that test. I studied to do that test so I could help him. Then I got his difficulties and I made a lot of exercises to help him to develop that skill that he needed to become a better speaker or a better writer so he could get that score on the DET. And after around 15 hours of class together, he got that. Imagine when he sent me the message telling me, teacher, I got it. I could do that. He was crying. I was crying. He was laughing. I was laughing because we get we become part of that story. Yeah. And it's very important. It's very, I don't know, it makes me feel happy for my student. When you win, I win too. When you get there, I got there too. It is very important for me as a teacher to participate in your dream. I will make a lot of effort to help you to get there. Teacher, I need to go through an interview for an international job. Okay, let's practice that. Let me help you with that. I will buy your dream. I believe that makes the teacher I am, because I really buy your idea. I really go there with you. And when that student got 110 score, I was very happy with him. I had different students with that too, but this was a matching story for me. I loved being part of it because as I remember teacher Eva, as I remember how she helped me, how she embraced me, how she accepted me, I know that one day, maybe
many years from now, he will remember me the way I remember her. And that's my reward, you know? Why are you a teacher? It's because of the money, it's because of the... No, it's because of being part in my students' dreams. It's very important for me. And so I always tell my students, don't give up. Count on me. For sure, count on me. It can be Sunday, it can be during nighttime. I'll be there for you because I understand how it is to fail, and don't give up. I failed. Remember that I failed on my first book. It wasn't easy because for me, I wasn't only failing on that book. I was failing on my father's expectations. I was failing on my teacher's expectations. But someone was there for me and held my hand and told me, don't give up. I'm here for you. Let's do that together again. Let's restart. Part of learning, part of the learning process is failing, is making mistakes. That's part of it. And if I could do it, you can do it too. Remember, I failed, but I didn't give up, so I could do it. Now I'm a teacher. I was a coordinator. I hated that, but I'm a teacher. And that's it, guys. I always say, keep learning, keep believing, don't stop studying. You will get there. If I could, you can. And I think that's it. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much for believing in me. Thank you, Teacher Eva, wherever you are, because you didn't give up on me. And being an English teacher nowadays is my favorite part of my life. I used to say, I hate Sundays. I want to go to work. I want to see my students. I want to study with them because I really feel very happy when I see my students developing their English and reaching their goals and all of that. So don't stop. Don't give up. Keep believing. Keep learning. And I'll be there for you. So count on me. Good, Very amazing. nice. Yeah. Congratulations. Very nice. Thank you so much. We're not only teachers, we are dream supporters. Yeah. Oh. Very, very Thank good. you, guys. Obrigada, gente, pela oportunidade de poder contar isso, porque de verdade é muito importante para mim. O amor que eu tenho pelo ensino do inglês, eu acho que eu consigo transparecer nas minhas aulas, no meu olhar, porque eu realmente amo isso de paixão. Que Que legal. ótimo, né? É muito inspirador mesmo, Sim, sim. porque a profissão, né, de professor é algo que inspira, que cativa, que marca, como você citou, né? Marca a vida de pessoas. Como que é o nome do aluno? De 18? Lucas. Lucas. Tenho certeza que o Lucas nunca mais vai esquecer, Sim. né? Porque ele alcançou o objetivo graças a um teacher que conseguiu entender a dor, né? Entender como aquela pessoa aprende ou desenvolve o processo de aprendizagem e aplicou da melhor forma. Então, realmente, professores são isso, né? São realizar sonhos, realmente. O suporte, né? Para conseguir alcançar novos objetivos. A gente não só ensina, a gente tem que ser psicólogo, porque o aluno chega num momento que ele fala, eu tô falhando, o que eu faço para conseguir? Você vai lá e motiva ele, fala, não, hoje foi só um dia difícil. A gente vai tentar de novo, a gente vai conseguir. E eu nunca escondo deles que eu comecei falhando. Acho que isso gera empatia, gera aquele entendimento de tipo assim, eu também não comecei perfeita, né? Ainda não sou. Mas o que me fez chegar aqui? Não ter desistido e ter tido uma teacher que me acolheu. A parte mais importante, assim, eu acho que foi isso. O livro que eu falhei, que eu reprovei, eu estava numa turma só de adultos. O meu pai fechou uma turma, na época, na FISC, para os funcionários da loja dele. Então, era todo mundo 30 a mais. E eu, de 10 anos de idade, lá no meio.
sem entender nada que estava acontecendo. Claro que aquilo não me motivava, não me cativava. Era uma aula quadradona para adultos, naquela época que não tinha essa história de conversação, de encantar o aluno. Não, você quer aprender, você aprende. Se você não quiser, você não aprende. Era assim naquela época. Então, eu ter reprovado, eu ter sofrido aquela frustração e ter encontrado uma mão que foi ali e me puxou, que foi a Teacher Iva, foi ela. Sabe, assim, foi o meu esforço? Foi. Mas o que que me levava a me esforçar? Sim, A vontade de agradar ela, gente, foi ela. que massa. Foi eu, mas foi ela junto. O professor precisa encantar o aluno dele. Faz muita diferença, né? O aluno se sentir acolhido. Porque já não é um processo que é fácil. Já não é um processo que você fica contando as horas para ir para aula de inglês. É muito difícil isso, né? É cansativo, porque estudar naturalmente qualquer coisa é cansativo. Você tem que ter um empenho. E se você não tiver alguém com que você possa conversar assim, que a pessoa entenda a tua dificuldade e tente te ajudar de alguma forma. Se aquilo for um processo que é só o professor tá ali te jogando informação, assim, que é um pouco, às vezes, do que acontece em escola, né? Às vezes na escola você chega, decora para você fazer uma prova. Uhum. Isso não funciona, E né? depois vai embora, porque você decorou. Exatamente. Então, tendo um professor que te abraça, né? Que te recebe bem, que entende a tua dificuldade. E a partir dali se torna o teu amigo, teu psicólogo, teu confidente, enfim, né? Mil coisas que pode acontecer ali na sala. Você tem essa vontade, você chega com uma intenção diferente para a aula, né? E é uma via de mão dupla, né? Não adianta nós, professores, te encantar, fazer de tudo, preparar uma aula para você, se você também não tiver. Lembra que, além da Teacher Iva me conquistar, eu ia e me esforçava em retorno. Então, não adianta. Eu posso ser a melhor professora do mundo, ter o maior conhecimento do mundo. Se o aluno não... Se não tiver interesse, se ele não consumir, se ele não acatar as minhas dicas, se ele não fazer os exercícios propostos, se ele não praticar e não se rodear daquilo, é junto. É o professor e o aluno juntos. É o afeto, é o lazer, é o ensino, é a gramática, é a parte chata com a parte legal. Tudo isso vai virando uma conexão para ir te dando tua base quando você vê se tá falando. Exatamente. E você falou cantou um trechinho ali do Rock 7. Dá mais uma palhinha pra gente. Eu Nunca perguntei, né? no Brasil! Vai ter essas apresentações internacionais. Gente, daí o pessoal não vai mais querer assistir. Ela cantou um trechinho, é tão bom. Ai, que legal. Eu gosto de cantar, mas é em casa, escondido. Mas, gente, No música é chuveiro. muito bom. Música é muito bom, porque é um dos poucos momentos, porque nem sempre você consegue ler ou assistir algo e replicar, né? Exato. Na grande maioria das vezes você tá assistindo algo, você tá recebendo, mas você fica, né? Agora a música, naturalmente, você vai cantar. Não tem como. Não tem Então, como. se você aprender ela de forma correta, o que eles estão falando, gente, aquilo é um vocabulário que você nunca mais vai esquecer na vida, E olha a força desse trecho. Aham. I'm gonna get dressed for success, shaping me up for the big time. Uhum. Gente, Perfeito. isso pra quem ainda não entende, mas eu vou me vestir pro sucesso, me moldando pro grande momento. Estou pronta. Bonito. Tô Demais, né? pronta, tô toda poderosa, eu vou viajar, eu vou me comunicar. Vou usar o meu inglês. Vou usar meu inglês, vou lembrar da minha teacher, na volta eu vou contar da minha viagem pra ela. Legal. Isso é maravilhoso. A Maravilhoso. gente vibra junto. Vibra junto. Uhum. Vibra junto. Né? A gente fica A gente esperando. fica esperando o retorno, saber como foi o evento, como é que foi a reunião, como é que foi a viagem. É uma coisa Às vezes impressionante. uma apresentação na faculdade ou uma Sim. apresentação pro mestrado, a gente tá ali junto, Torcendo. tipo, tô esperando, e manda mensagem. Eu mandei mensagem pro Lucas no dia que eu sabia que ele ia fazer a prova, eu mandei, boa sorte, você vai conseguir, vai com tudo. E, gente, quando ele respondeu que passou... Foi demais, né? Muito Ai, bom. meu Deus do céu, foi maravilhoso, foi lindo, Muito eu bom. amo. Muito bom. Bom, quero agradecer, né, Agatha, pelo seu tempo, de compartilhar com a gente, né, toda a sua experiência. Foi muito enriquecedor, muito inspirador, inclusive. Muito obrigado mesmo. Karina, mais uma vez, obrigado. Estamos né, aí, parceira às aqui ordens. de podcast já há algum trazendo tempo. sempre novidades, coisas novas que
Que legal. Gente, foi um Quiser prazer. deixar um recado também, Agatha, fica à vontade. Acho que o recado é esse: não desista se de início foi difícil. Às vezes, procura o método que vai fazer mais sentido para você, procura o professor que vai te gerar essa afinidade, que você vai ver nele essa empatia com o teu aprendizado. E não deixa de estudar, se rodeia disso, consuma o máximo que você puder. Etiqueta a tua casa, põe o nome das coisas pela casa toda, canta junto, faz que nem eu, tenta cantar. Eu sei que não foi bonito, mas eu tentei. E conta com a gente. Acho que esse é o mais importante. Saiba que você pode contar com a tua escola, com o teu professor, para te ajudar nessa caminhada, porque o nosso trabalho é esse e é o que nos faz feliz. A nossa recompensa é ver você conseguir. Muito bom. Muito bom. E é isso aí, meus caros. Aqui na NetLink nós transformamos sonhos em realidade. Porque a educação muda o mundo. Isso aí, meus queridos. Obrigado mais Muito uma bom, vez e obrigada. encerramos Obrigada pelo hoje. convite. Valeu, galera. Tchau.